Terça-feira, 24 de julho de 2012. E a partir de agora começa pela TV Criciúma o programa Mais TV desta terça-feira. E a partir de agora você já pode enviar a sua mensagem de texto para o telefone 9979-3532. Nesta mensagem você vai fazer a sua pergunta sobre o direito previdenciário. Você que tem problemas com aposentadoria, auxílio acidente, auxílio doença, tem dúvidas? Manda uma mensagem de texto ou ligue 3433-2528, que no programa desta feira o Dr. Douglas Matos tira suas dúvidas, responde as suas perguntas e, através da televisão, a gente procura encaminhar você para o caminho mais fácil de resolver o seu problema. Tá certo, então? 9979-3532. A gente abre o programa desta terça-feira, como todos os dias, falando de política. E parece que a movimentação enfim começa, até porque visitas já estão agendadas, já tem gente pronta para vir a Criciúma para dar um incremento nas campanhas aqui das majoritárias da Prefeitura Municipal de Criciúma. Conosco, João Paulo Messer, que é o nosso comentarista político e vai nos falar acerca deste assunto. Como é que você está, João? Tudo bem? Olá, tudo bem, amigos? Olha, o assunto principal hoje da política, tem tantos assuntos. Acredito que o principal deles seja a visita a Criciúma do vice-governador Eduardo Pinho Moreira, do ex-governador Esperidião Amin. O vice-governador é presidente do PMDB, já foi governador do estado. Esperidião Amin também já foi governador do estado, hoje é deputado federal. E faz agenda na região de Criciúma, Uruçanga, percorre os bairros, aperta a mão dos moradores nos bairros. E eu fico me perguntando, esse modelo de campanha eleitoral, ele funciona? Qual o peso que ele tem nesse momento? Eu acho que ele tem um peso ainda bastante grande. Embora as pessoas conheçam, a grande maioria dos que vão apertar a mão de Eduardo Moreira, estou usando o Eduardo Moreira e Esperidião Amin, entre essa terça e quarta-feira, são pessoas que em outras ocasiões, em outras campanhas, já apertaram a mão desses políticos. Eu tenho praticamente a certeza. Não é nenhum fato novo, mas pesa, é importante, e o candidato, principalmente, se sente estimulado em ter a presença de uma liderança estadual, dando apoio, mostrando como deve ser a campanha eleitoral. É a campanha deflagrada em Criciúma. Os santinhos já estão nas ruas, os outdoors já estão sendo instalados, os políticos já estão fazendo as visitas nos bairros. Nós ainda temos um bom tempo, aí mais de 2 meses, para a realização da eleição, mas este já é, sim, o clima de campanha da política nesse ano, Daniel. João, já que você falou aí na questão dos santinhos, das placas que já estão sendo colocadas, deixa eu perguntar para você até uma dúvida que eu tenho, de repente o telespectador também possa ter. Com os santinhos nas ruas, o que acontece caso um dos candidatos à majoritária, a prefeito aqui de Criciúma, seja impedido de participar dessa eleição? É refeito tudo de novo? É refeito. Pode ser que tenha pode ser que seja refeito e depende do tempo que isso vai acontecer. Né? Então, se isso acontecer agora, logo no início, tem que ser refeito o material. Mas no caso aqui de Criciúma, a candidatura principal, a candidatura do prefeito Clésio e do vice Márcio, estão apoiando também nesses santinhos para desmistificar, na opinião deles, desmistificar um pouco essa coisa de que vai ser cassado, de que não vai ser impugnado, não é cassado, né? É impugnado, que não pode disputar a eleição. Os santinhos ajudam a desmistificar um pouco isso. Então, por isso, pelo que me consta, os santinhos, inclusive, foram apressados, foram colocados na rua o quanto antes para ajudar a desarmar o discurso da oposição de que pode ter problema na impugnação da candidatura. E o santinho na rua, com a figura do prefeito Clésio Salvaro, é a vantagem que todos os governistas querem ter nesse momento. Todos querem ter essa foto, querem ter a candidatura dele. Quanto mais ela perdurar, melhor eles se sentirão nessa disputa eleitoral. Independentemente do impacto que causa a saída de um candidato da majoritária, se é que isso virá a ocorrer, uma possibilidade hoje é 50-50, eu não sou taxativo nem que fica, nem que não fica.
as especulações são muito fortes, tanto de um lado como de outro. Mas me parece que, nesse momento, a figura, a foto, ela pesa bastante. Assim como lembram, eu falei outro dia aqui, que uma das coisas mais fortes que tinha o PSD, partido do governador Raimundo Colombo, era a oportunidade dos candidatos colocarem a fotinho deles com a figura do governador. Então tem peso. No momento que alguém pega um material e fala, esse está com fulano, pesa, tem um peso nesse sentido. E o material vai depender aí, ser refeito ou não, depende muito do prazo em que acontecer uma possível decisão de justiça. Eu tenho uma pergunta do nosso internauta que participa através do tvcristiuma.com.br, que foi acerca da divulgação pelos jornais distritos dos valores que seriam gastos nas campanhas, né? Nós tínhamos o valor aí de todos os candidatos aqui da cidade de Criciúma. E, João, aí a pergunta que o internauta fez foi o seguinte: o valor estipulado ali, R$1.300.000 para Clédio Salvador, 900 e poucos mil reais para Romana Remor, bem menos, né, para os outros candidatos, isso significa o valor gasto para a majoritária? Como é que ficam os vereadores nessa questão? Eles ganham alguma coisa do próprio partido ou da coligação, ou eles têm que arcar com todas as despesas? Não, está incluído aí, tem recursos destinados à campanha majoritária. Esse valor é o valor da coligação e os partidos precisam prestar contas minuciosamente desses valores lá na frente para a justiça. Mas os vereadores ganham um valor, sim, cada vereador tem um montante que eles recebem como apoio de campanha do partido, e aí vem verba de arrecadação que os partidos fazem, vem verba do próprio partido político, porque o fundo partidário reserva um valor para essas siglas partidárias, não é tudo aquilo que gastam os políticos, assim como não é aquilo que os políticos declaram a mais absoluta verdade sobre o que eles gastam. Se sabe que gastam muito mais do que esse valor. Mas no Brasil convencionou-se os partidos, inclusive os partidos menores, inclusive aqueles partidos que declaram. Tem partido que declarou que vai gastar 10 mil numa campanha eleitoral. E se ele gastar 10 mil, ele não vai fazer programa de televisão. Não tem programa de televisão de partido político que custe esse valor. Não tem deslocamento de candidatos com documentos que fica nesse valor. Então, todas as siglas partidárias cometem aí, eles não dão muito preciso o valor que eles gastam. Sempre gastam a mais daquilo que eles declaram. Tem um candidato a prefeito aqui das cidades ao redor aqui, que nós ouvimos em um empresário, inclusive, que ele gastaria na campanha cerca de 5 milhões. Da própria empresa, a empresa doaria isso. Aí, fazendo as contas, João, em 4 anos que ele fica no poder, não chega nem perto isso, o salário do prefeito. Isso significa que o que eles querem mesmo é o poder? É o poder, é um valor meio exorbitante, é um valor bastante alto. E existem limites também para que as empresas façam essas doações. As empresas têm que justificar também o porquê dessas doações, de onde vem, porque isso está atrelado à Receita Federal, está atrelado ao fisco. A empresa, você imagina, a empresa faz uma doação de um montante muito alto, a empresa vai ter que justificar de onde vem esse dinheiro. E hoje a prestação de contas das empresas, normalmente, o que mostram ali é de que, pelo menos pelo Caixa 1, é que o lucro é pequenininho, que a empresa não dá muito lucro. Então, um candidato que colocar um valor exagerado, ele vai ter que provar. Ele pode ser chamado para provar de onde vem esse dinheiro, e quem doou vai ter que explicar de onde vem esse dinheiro, né? Dinheiro não dá em árvore, né? É verdade. Agora, eu quero falar um pouquinho com você a respeito da Câmara de Vereadores, mas antes de nós passarmos aqui para a cidade de Criciúma, você teve uma conversa até bastante longa com um promotor eleitoral, né? Como é que ficou essa questão das castações? Deu para você entender mais ou menos o mecanismo dentro dessa conversa? Eu tive ontem conversando com o promotor eleitoral e fiz algumas perguntas a ele. Por exemplo, por que é que ele não fez a denúncia? Ele poderia ter tomado a iniciativa de fazer a denúncia. O partido de oposição fez a denúncia. Ele disse que nesse momento o desgaste
Primeiro porque ele tem uma opinião, ele tem divergências em relação à lei da ficha limpa, ele acha que isso conflita com a Constituição e ele não fez essa denúncia no primeiro momento, até para não virar um instrumento no processo eleitoral. Alguns podem interpretar que o promotor já deveria ter feito esse pedido na questão da ficha limpa. Mas ele demonstrou uma enorme dúvida, ou seja, ele pensa uma coisa. Na cabeça do promotor, ele é contrário a essa retroatividade da ficha limpa. Ele tem um conceito pessoal formado ao longo dos anos de que a Constituição não prevê e que essa história de dizer que a retroatividade dos 8 anos aí não é pena, ele considera que é pena, porque é uma consequência, vai ser penalizado por isso, o candidato que não pode disputar a eleição. Então ele tem uma convicção pessoal, e ao longo da sua história como promotor, mas tem uma outra jurisprudência, tem um outro aconselhamento do Supremo. E é sobre isso que ele vai decidir nessas próximas horas. Vi assim como todos nós temos dúvidas, vi também dúvidas na cabeça do próprio promotor eleitoral. Me parece que juiz eleitoral não é diferente. Então nós temos uma insegurança jurídica enorme e uma indefinição jurídica muito grande na cabeça, inclusive, daqueles que vão tomar a decisão. E estamos às vésperas dessas decisões. O promotor com quem eu conversei ontem vai receber essa documentação dos pedidos de impugnação das candidaturas aqui de Criciúma. Ele começou a receber ontem, recebe mais alguma entre hoje e amanhã. E ele tem despachado em 24 horas. Então, nessas próximas horas, teremos já conhecida a posição do promotor eleitoral. Mas não sair de lá convicto não, se ele vai pedir a impugnação ou se não vai pedir a impugnação desse ou daquele candidato. Sobre a mesa dele, no momento em que eu estava lá, havia processos, inclusive, pedindo a impugnação de candidaturas de vereadores. Vamos agora falar um pouquinho aqui da cidade de Criciúma, o que está em ação, que é a Câmara de Vereadores, que continua funcionando, né? E o assunto foi o PAV total. É isso mesmo? Deu uma bronca grande essa história do PAV total. O PAV total foi anunciado, primeiro eu ouvi falar de 900 ruas, depois diminuiu esse valor, anunciaram o valor de 500 ruas seriam pavimentadas. O governo buscou um financiamento para isso, aprovado na própria Câmara de Vereadores, por isso o assunto foi levado à Câmara de Vereadores. Houve um evento, houve um cadastramento das ruas que serão pavimentadas com esses recursos. O que não houve foi um cronograma estabelecido de quando seriam feitas estas ruas. Há quem ouviu o governo dizer que estas ruas seriam pavimentadas neste mandato, neste governo. Esse governo, o entendimento dessa promessa seria até o final desse ano. Teve gente até que disse que ouviu que seria pavimentado até o final do ano que passou. Há nesse processo aí muita informação desencontrada. Agora, o que mais chama a atenção é o número de 500 ruas anunciadas e admitidas pelo governo. E hoje eu ouvi o líder do governo dizer que são 500 ruas, já pavimentamos 29, tem mais 29 num projeto, tem mais 29 começando. Na melhor hipótese do cálculo que ele fez, chegaria a 100 ruas. Isso é 20% do total anunciado. Então, me parece que neste momento tem um mecanismo muito forte aí de debate sobre essa questão do PAV total. E o PAV total, ele está espalhado. O governo precisa ter um cuidado muito grande, porque o PAV total é um projeto que está espalhado pelos bairros. E uma vez espalhado pelos bairros, ele abrange um número muito grande de pessoas. Então, politicamente, eleitoralmente falando, o governo tem na mão um abacaxi enorme para descascar, vai ter que administrar muito bem essa questão da promessa das 500 ruas pavimentadas. O governo tem procurado fazer isso e tem procurado contra-atacar, eu diria, ao questionamento da falta de pavimentação. Tem dito, nunca antes foi feito tanta pavimentação. Parece até aquela frase que ficou imortalizada pelo presidente Lula de que nunca antes na história desse país, nunca antes na história desse município houve tanta pavimentação. E então essa divergência
está muito grande na Câmara de Vereadores e os governistas dizem que a oposição quer aproveitar isso politicamente. A oposição diz que não, nós não queremos aproveitar isso politicamente, o fato está aí. Olha, os dois têm razão nesse caso. Claro que o assunto discutido agora, seja qual for o assunto que caia na discussão agora, ele vai ter uma conotação relacionada às eleições. Por mais que a oposição tente desfocar disso, ele vai ter dificuldade. E por mais que o governo tente dar um outro tom, um outro discurso a isso, o governo vai ter problemas no processo eleitoral, porque está muito vivo na memória das pessoas, e aí se aproveita para dizer que não cumpriu a promessa, enfim. Mas eu vejo que, olha, de 500 ruas prometidas, 100 executadas, mesmo que sejam 100 que venham a ser executadas, estejam em andamento, iniciadas ou terminadas, haverá uma dificuldade bastante grande para o governo explicar isso. E na Câmara de Vereadores esse assunto está bem batido. E tem ainda ao lado a UABC, a União de Bairros de Criciúma, que é uma instituição que eu sempre reclamei muito da forma com que a UABC começou. Porque o atual presidente da UABC foi eleito por esse governo. Trabalhou no gabinete praticamente do prefeito por um longo período. E aí houve um momento em que houve um rompimento com o governo. A acidez do discurso de hoje não é a mesma acidez do discurso de quando era funcionário do gabinete, de muito próximo do gabinete do prefeito. Então tem todos esses ingredientes políticos. Eu costumo sempre dizer, nós precisamos, para formar o nosso juízo, ouvir muitas pessoas, ouvir muitas opiniões, porque quando termina uma argumentação, se eu falar e defender uma tese agora, o telespectador ele vai sair com a convicção, não, é isso que acabou de ser dito. Aí ele vai ligar um outro rádio, vai ler um outro jornal, tem uma outra teoria, ele já vai ver que, ele pode formar uma outra opinião. E eu sempre fui da opinião seguinte, eu não sou daqueles que impõem a minha opinião. Eu dou a minha opinião, mas faço questão que as pessoas busquem formar a sua, a partir de ouvir muita gente. Quanto mais puderem ouvir, melhor para formar a sua opinião. Você pode participar conosco através dos nossos meios de interatividade com o público. Para saber mais sobre política, você acessa o site www.joaopaulomesser.com.br ou o site oficial do programa Mais TV, que é www.tvcriciuma.com.br. No rádio, você escuta o João Paulo Messer todas as manhãs, a partir das 7 horas da manhã, e no Jornal da Manhã, na página 3, também diariamente. João, forte abraço, voltamos amanhã. Com certeza estaremos aqui com muitas outras informações de política para o nosso telespectador. Você já pode ir enviando a sua mensagem de texto. Nosso telefone 9979-3532. Dúvidas sobre direito previdenciário? Envie para a gente, porque já no próximo bloco a gente responde as suas dúvidas. 9979-3532. Participe também através do telefone 3433-2528. Intervalo comercial e a gente volta já.